atuação do psicultor ou do consultor, mesmo sem ter a experiência. É possível, sim, que isso aconteça. É claro que não sem conhecimento, né? O fato de você não ter experiência não significa que você não precise ter conhecimento. Então, todo o desenvolvimento da cadeia produtiva de piscicultura, ela precisa sim de que nós tenhamos muito conhecimento a respeito de qualidade de água, a respeito de sanidade de peixes, das espécies, do comportamento, de nutrição, de vários fatores que estão aí interligados, né? E que levam juntos, né? O contexto todo leva aos melhores resultados da produção de peixes, mas não obrigatoriamente você precisa ter experiência para ter sua própria piscicultura, ou para começar a agir, né, ou atuar profissionalmente no ramo da piscicultura como consultor. E eu falo isso para vocês não só porque eu me desenvolvi sem ter experiência, né? Ninguém nasce pronto, ninguém começa uma profissão pronto já. Ninguém começa uma atividade ou uma empresa já sabendo 100% daquilo ou tendo experiência daquilo. Mas eu falo isso para vocês porque eu ajudei muitos piscicultores e muitos funcionários de piscicultura a se desenvolverem, a aperfeiçoarem o seu desenvolvimento profissional dentro da produção de peixes. Então, mesmo às vezes sem ter uma formação dentro da área, né, especificamente dentro da área. Porque o conhecimento, hoje, né, mais do que nunca, a gente tem acesso a um volume de informações, a muito conhecimento com uma facilidade muito grande. Então, às vezes, o que antigamente só era adquirido em universidades, em centro de pesquisa, hoje você tem acesso com muita facilidade desse conhecimento, dessas informações que antes tinham maior dificuldades de chegarem à mão dos piscicultores ou dos consultores que não tinham facilidade em buscar esse conhecimento mais aprofundado e que ajuda a dar esses resultados. E grande prova disso é o que eu faço aqui nesse perfil, né? Eu trago aqui para vocês, além de informações técnicas, conceituais, resultados de pesquisas, trago também resultados que são aplicados a campo, de pesquisa que é feita em laboratório, mas de pesquisa que é aplicável ao desenvolvimento da produção. E eu sou muito favorável, eu super levanto essa bandeira de que a gente precisa, sim, desenvolver conhecimento, desenvolver pesquisa, desenvolver, principalmente dentro da cadeia produtiva da piscicultura, que ainda, né, está muito aquém comparado com outras cadeias produtivas da produção animal, mas que a gente precisa desenvolver pesquisa, conhecimento que seja aplicável, né? Que a gente leve para dentro das pisciculturas, dos viveiros, e que esse conhecimento traga retorno para os piscicultores, ajude com que os consultores levem cada vez mais informação e conhecimento para os piscicultores. Porque de nada adianta nós só nos preocuparmos em desenvolver pesquisa ou conhecimento, né, para um tipo específico de piscicultura que só dá certo em sistemas muito controlados, que são os sistemas de pesquisa, né? A piscicultura que faz grande volume de produção de peixes, né? A piscicultura em escala comercial, que na sua grande maioria no Brasil é feita em sistema semi-intensivo, que é justamente o que a gente trabalha aqui, ela requer um entendimento muito grande sobre os conceitos, mas é trabalhada de maneira com uso de pouca tecnologia, né? Então, se a gente usa pouca tecnologia para desenvolver a massa da produção de peixe no Brasil, a gente precisa, sim, se apegar ao maior número de conhecimento possível para que nós consigamos desenvolver o nosso negócio.
Gente, só um minutinho que tá tocando a campainha aqui da minha casa. Oi. Bateu o portão, meu marido ficou para fora. Então, se nós não conseguirmos levar esse conhecimento para outras pessoas, levar essas informações que são sim muito aplicáveis a campo e que podem sim ajudar muitos psicultores, muitos consultores em resolver, em ter maiores resultados, melhor lucratividade. Isso vai ajudar com que a cadeia se desenvolva de uma maneira muito grande. E quando eu falo sobre não necessariamente ter experiência, é porque o conhecimento está aqui de fácil acesso para todo mundo, né? O conhecimento não é algo o que era antigamente, que só era acessível às pessoas que estão lá nas cadeiras das universidades ou em qualquer outro, ou que você precise pagar muito caro por isso, né? Ou contratando profissionais para trazer conhecimento. Antigamente, quando nós iríamos ver conteúdo sobre o agronegócio, conteúdo sobre várias partes dos setores, né? Vários tipos de setores da cadeia produtiva sendo falados tão abertamente nas redes sociais, de tão fácil acesso, né? Às vezes na fila do banco você está ali com o seu celular e tem acesso a essas informações. Então, de novo, a falta de experiência não é a falta de conhecimento. A gente precisa buscar ter muito conhecimento para que a gente consiga entrar na cadeia produtiva e aí sim ter a experiência. O Caio está falando aqui no YouTube. Esse tema muito me interessa, pois não tenho experiência e tenho uma vontade e o objetivo de entrar. Boa noite, Caio. Tá? Então é isso. Todo mundo pode produzir peixe. Tem vários vídeos meus aí falando sobre a amplitude da atuação de pessoas, tanto como psicultores quanto consultores, né? E que mesmo não tendo informação de base, a gente pode sim se desenvolver esse conhecimento, aprender sobre, tá? Eu conheço, inclusive, várias pessoas que atuam na... De novo, gente. Ah, desculpa. Que atuam, tchau. Que atuam na cadeia produtiva da piscicultura e não tem formação, sabe? Então, assim, ó, são pessoas que viram uma oportunidade de produzir peixes, enfrentaram o negócio, estudaram sobre a atividade e estão desenvolvendo o seu negócio, a sua piscicultura de maneira muito expressiva. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu, que eu já conheço essa piscicultura há muitos anos. Na verdade, há 9 anos eu conheço essa piscicultura e é uma grande piscicultura aqui na região onde eu moro. E eles nunca foram efetivamente meus clientes, né? Porque eles já compravam produto de outra empresa. Na época eu trabalhava em outra empresa, eles já tinham funcionários que eram específicos da piscicultura, então só tocavam a piscicultura. E o cara que toca o laboratório de reprodução de peixes dessa piscicultura, ele não tem formação nenhuma, não tem formação básica nenhuma, né? Nem muito menos formação de graduação. E ele nem é um tipo de pessoa que foi fazer cursos de piscicultura, que fez esses cursos, né? A gente vê aí no Senai, no Senar, vários cursos aí que estão sendo, não sei se tem aí na região de vocês o CECITEC, né, cursos técnicos, escolas de curso em técnico agropecuária, que ensinam também sobre piscicultura. Não, esse menino que eu estou falando para vocês, ele é bem mais novo do que eu conheço ele há 9 anos, como eu falei, não tem formação e desenvolve e reproduz alevinos com uma eficiência, com uma infraestrutura tão enxuta, mas tão funcional, que você chega lá, você acaba assim, sabe? Como é que pode, às vezes, uma pessoa que não teve essa base de formação
né? Que às vezes a gente fica lá anos e anos estudando e acaba não desenvolvendo de maneira tão eficiente. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Existe a possibilidade? Existe. Precisa, é obrigatoriedade ter uma formação? Não é obrigatoriedade. Tanto não é obrigatoriedade que para muitas atuações dentro da área da psicultura nem se exige uma titulação. Para você ser o gestor de uma psicultura, independente se de reprodução ou se de engorda, não se exige formação. O que se exige é conhecimento. Se você é capaz de entregar resultados para a psicultura onde você vai atuar, se você é capaz de entregar resultados para o seu psicultor, você é capaz de executar, de atuar profissionalmente, mesmo não tendo base de formação, tá? Então, ó, a Simone falando, diploma não manda nada, o que manda é experiência, a graduação ajuda, mas não é obrigatório. É isso mesmo, Simone. E eu vejo, inclusive, várias pessoas vêm aqui no meu perfil me atacar às vezes, porque eu estou aqui levantando uma bandeira de que a psicultura é para todo mundo. Porque é para todo mundo, sim. A gente não tem a obrigatoriedade de ter a titulação para atuar, para fazer uma implantação do manejo de alimentação, para fazer uma otimização de psicultura. Não existe obrigatoriedade para isso. O que está acontecendo é que muitas pessoas que têm formação acabam não se desenvolvendo, não se atualizando, não botando a responsabilidade no peito e dando a cara a tapa para querer aprender, para querer ter experiência. Então, você precisa ter experiência? Não precisa. O que você precisa é ter coragem de entrar no negócio, conversar com pessoas que já estejam no negócio, fazer essa troca. O networking é maravilhoso, né? Você fazer essa troca de informações entre estados, entre cadeias diferentes, entre espécies de produção diferente, entre sistemas de produção diferente, porque é só a partir dessa troca é que você vai conseguir começar a ter experiência e começar a ter a assimilação daquilo que é conceitual para ser aplicado a campo, né? Então, quando eu trago aqui para vocês os temas, que eu sempre dou exemplos, e às vezes exemplos que são do nosso dia a dia, né? Quantas vezes quem já me acompanha aqui ouviu dando exemplo, sei lá, de quando você está num comércio ou quando você está comendo alguma coisa, exemplos que são completamente fora da produção de peixes, para que isso fique fácil de ser assimilado, tá? E esse tipo de assimilação com outra área facilita com que você que ainda não tem experiência consiga assimilar os conceitos, por mais difíceis ou complexos que esses conceitos sejam, tá? Então, na minha opinião, o que devemos fazer durante a graduação, buscar muitas experiências na prática. Muitos produtores têm conhecimento que não vemos na universidade. Não é, Simone? Eu super concordo com você. Eu, inclusive, a minha grande discussão sempre, durante a graduação, durante a minha pós-graduação, sempre foi justamente essa. Eu não acho que seja certo que a universidade ensine só conceito para gente, né? É claro que não é obrigatoriedade da universidade nos dar essa experiência, não é obrigatoriedade, mas isso acaba sendo exigido no mercado de trabalho. E o profissional, ele acaba se sentindo inseguro de ir para o mercado de trabalho porque não tem experiência, justamente porque o que é dito na universidade nem sempre é a realidade do que é aplicada no campo, nem sempre está junto com o que é aplicado no campo. Quando saímos da faculdade, o campo nos cobra muito, né? Então, por que eu trago essas informações aqui para vocês? Primeiro, porque de novo, não existe outra maneira de que nós consigamos desenvolver com muita eficiência, com profissionalismo, e
trazendo lucro para o psicultor, trazendo lucro para todos os envolvidos da cadeia produtiva da psicultura, se não for através do conhecimento, tá? A gente precisa popularizar o conhecimento, popularizar a aquicultura de maneira geral, né? E mostrar para os psicultores que sim, existem conceitos por trás de todo aquele conhecimento que está sendo colocado ali, mas que aqueles conceitos todo mundo pode aprender. É só a gente encontrar a maneira mais simples de explicar isso para o nosso cliente, simples de explicar isso para o psicultor, para que o psicultor consiga executar aqueles conceitos de maneira muito fácil, muito simples e trazendo os resultados, né? Quantas e quantas vezes você vê ali psicultores que estão há 5, 10, 15 anos no mercado de trabalho, né? Que já estão ali com a sua psicultura funcionando há 10, 15 anos e que em um determinado momento eles começam a ter perda de peixes por excesso de concentração de compostos nitrogenados ou por excesso de matéria orgânica acumulada e não sabe o que é que está acontecendo. O cara está ali, às vezes, produzindo há 10 anos, né? E não sabe o que fazer quando acontece esse tipo de situação. Então, e ele não sabe por quê? Porque não sabe o conceitual, né? Então, eu como estudiosa, vocês que são aqui consultores, os psicultores que estão querendo aprender mais sobre o negócio, entender os conceitos, fazer com que esses conceitos sejam vistos de maneira mais simples, mais práticas, mais fáceis de serem executadas, mais fáceis de serem explicadas. E isso vai fazer com que todo mundo desenvolva o seu negócio de maneira mais eficiente, né? Colhendo esses resultados. E outra coisa. Ah, Soraya, mas e a experiência que você estava dizendo até agora, que não tem necessidade de ter a experiência? Realmente, não tem a necessidade de ter a experiência. Tem a necessidade de você chamar responsabilidade para você, ter coragem de se expor, de expor a sua opinião, de expor o teu conhecimento e, às vezes, colocar à prova o teu conhecimento, né? Não ter experiência não significa, ou ter experiência não significa que você nunca vai errar. Não significa que você nunca vai esquecer de alguma coisa. Não significa que você, às vezes, vai falar uma coisa trocada. Isso acontece em qualquer profissão, em qualquer área de atuação. O que você tem que ter é responsabilidade em saber reconhecer que a verdade não era isso que eu queria dizer, era outra coisa, ou responsabilidade de dizer, opa, aquele dia eu te falei uma coisa errada, a informação está errada, vamos corrigir. É responsabilidade, é mais importante, é esse perfil de responsabilidade do que propriamente a experiência. Vou frisar uma coisa aqui, não significa que a experiência não seja importante. Não é isso, gente. Significa que não tenham medo de começar o seu negócio, a sua psicultura, a sua empresa de consultoria ou de treinar profissionais com o conhecimento que você sabe só porque você não tem experiência. Todo mundo começa do zero, ninguém nasce pronto, ninguém nasce sabendo 100%. Então, e essa experiência, essa segurança de 10 anos de profissão só vai acontecer quando você tiver 10 anos de profissão. Ah, então quando você tem 10 anos de profissão, você para de errar? Não! Né? Uma coisa não está diretamente relacionada à outra. Você começa a errar menos, você começa a gravar mais coisas que vão ajudar, mas principalmente na psicultura é muito dinâmico, né? Novos conceitos estão surgindo, novas coisas estão sendo pesquisadas, a gente precisa sim se aprimorar o tempo todo. Então, não tenham medo de não ter experiência, não tenham medo de chegar num lugar e ter que dizer para o seu cliente, ou se alguém chegar na psicultura, né? Eu não sei isso. Tenham coragem de dizer, isso eu não sei. Mas eu posso pesquisar, mas eu posso te ajudar. Eu conheço quem sabe te ajudar, né? Quantas vezes eu falei aqui para vocês de
a gente não é obrigado a saber de tudo, né? Ninguém vai saber de tudo, mesmo que seja o mais expert da área dele. A gente não é obrigado a saber de tudo, mas se você tiver um bom network, se você for uma pessoa antenada e tiver ali sempre relacionamento com pessoas da sua área, em troca de informações o tempo todo com pessoas da sua área, você sempre vai ter alguém para recorrer, para te ajudar, sempre vai ter alguém para indicar para os seus clientes, né? Não sei se vocês já assistiram uma live onde eu falo que nós somos, como consultores, né? Se a gente pensar assim, eu desenvolvendo a minha carreira profissional, auxiliando psicultores. Eu sou solucionadora de problemas. Então, se o meu cliente, se o meu psicultor lá, que é meu cliente, tem um problema que eu não tenho capacidade de resolver, que eu não tenho conhecimento suficiente para resolver, eu preciso entender que, opa, sou eu a técnica do negócio, a especialista do negócio. Sou eu que tenho maior quantidade de pessoas dentro da minha rede de relacionamentos do que o meu cliente. Então, né, eu poder indicar alguém para o meu cliente, olha, eu não consigo te ajudar, eu não sei, não é a minha área, mas eu tenho um amigo que faz, eu conheço uma pessoa que faz, e aí você solucionar o problema dele por ela, né? Então, resolve o problema do teu cliente. E aí, isso não significa que você não sabe do seu negócio, significa que você não sabe tudo, e tá tudo bem. E tá tudo bem, a gente não é obrigado a saber tudo. Eu me lembro que quem está acompanhando aqui desde o início, eu trazendo essas informações para vocês a respeito da produção de peixes, eu comecei o negócio há pouquíssimo tempo, desde novembro eu trago essas informações aqui com mais frequência, né? E durante esse tempo, muitas pessoas vinham e falavam que, não concordo com isso que você está falando. Isso que você falou estava errado, porque às vezes a gente se confunde. Essa semana mesmo eu fiz um post que lá no post, inclusive em live, eu falei metros, quilos por metro, quilos por hectare. E na sequência da live eu falei, não é quilos por hectare, é quilos por metro quadrado. E na edição tá quilos por hectare. Mas foi um engano e existe a correção e tá tudo bem, né? A gente está aqui sendo, né, se expondo ponto de vista, e quando você está se expondo, você também está se expondo tanto para o bem quanto para o mal. Mas muitas pessoas acham que não está certo vir aqui ficar popularizando a psicultura, levando o conhecimento para o maior número de pessoas, ou que às vezes você pode estar falando uma coisa que não se aplica àquela situação. Cara, tá tudo bem. Eu tô fazendo o papel que eu acho que eu tenho que fazer, e as pessoas que seguem, acompanham e que continuam aqui assistindo as lives têm tido bons resultados, né? Tem tido boas experiências do recebimento dessas informações e desse conhecimento. Então, se para mim faz sentido que uma só pessoa está sendo atingida com o conhecimento que eu estou levando para essas pessoas, né? Que eu estou levando, o meu objetivo foi feito. Já estou feliz de conseguir com que uma pessoa esteja feliz, que tenha conseguido melhores resultados, né? Se uma coisinha foi para ajudar alguém. Então, em relação a isso de ter experiência, de não ter experiência, não se preocupem. A experiência é uma coisa que você vai adquirir somente na vivência, né? A experiência é isso, é você viver aquilo. Mas para que você viva aquilo como consultor, como psicultor, ou como funcionário de uma psicultura, como técnico ali de uma psicultura, você precisa se jogar mesmo no negócio, né? E não ter medo e aprender todos os dias e ouvir, né, do seu cliente. Eu falo muito aqui para vocês que ouvir é muito importante, principalmente se você vai atuar como consultor, porque é a partir do que o teu cliente está te dizendo é que você vai tomar a decisão de para onde você precisa levar a produção dele.
você traz muito para nós. Obrigada, Lúcia, que bom, que bom. É isso que eu quero, aprendendo muito contigo todos os dias. A piscicultura é sempre uma caixinha de surpresa, aparece algo novo, que realmente nunca sabemos tudo, né? De nada, todos os dias aprendendo algo novo, né? Então, a experiência vai ser eterna, a gente sempre vai estar em período de experiência, porque todos os dias, como a própria Simone disse aqui, a gente está aprendendo algo novo. A piscicultura não existe regra, né? Eu já fiz uma comparação aqui. Se a gente pegar uma produção de aves, a avicultura existe regra. Você entra num sistema de produção, numa granja, o cara lá do sistema de integração, ele vai dizer, olha, você precisa construir um barracão de tantos metros quadrados, você precisa colocar tantos ventiladores, você precisa colocar tanto de cama de pó de serra, tantos comedouros, tantos bebedouros, X número de frangos, vai tirar esse bicho daqui com 39, 40 dias. Na avicultura é regra. E é regra porque o ambiente deles é controlado. Eles trabalham num sistema completamente diferente do que o nosso sistema que a gente fala aqui. Sistema de produção de peixes em sistema semi-intensivo, que é a grande maioria de produção de peixe no Brasil. Tá? Então, não existe regra. Se não existe regra, a gente vai aprender todos os dias. Um viveiro é diferente do outro, um viveiro responde a adubação diferente do outro, uma espécie de peixe responde o manejo de maneira diferente do outro, né? O que você tem a nos repassar sobre a criação de lambari? É rentável? Chácara Monte Sinais. A gente pode falar sobre a produção de lambaris numa outra oportunidade que a gente tem que ficar sempre no tema. Mas já vou te dizer aqui, é rentável se você tiver demanda, né? Aqui na minha região, a galera produz lambari, não só o lambari, mas tira o lambarizinho, a galera dentro da própria piscicultura limpa e vende para os restaurantes, né? Para fazer os petiscos, né? As porções. Então, pode sim ser muito rentável, depende da maneira com que vai ser entregue, tá? Esse produto. Mas que tem demanda, aposto que sim. Eu amo um lambari. Muito inspirador em uma época muito difícil. Estava desmotivada, mas quando comecei a te acompanhar, me deu uma motivação a mais. Que bom, Natália. E olha, que eu vou dizer para você, a gente tem tudo está a nosso favor, conspirando a nosso favor para o desenvolvimento da cadeia produtiva da piscicultura, tá? A gente só precisa se unir, todos nós que somos da cadeia produtiva da piscicultura, se unir, levar maior número de conhecimento para o maior número de pessoas possível, levar não só o conhecimento, mas mostrar também a oportunidade para inúmeras pessoas. Tanta gente que tem área, que tem água disponível para fazer produção de peixe, para otimizar, para agregar valor na propriedade, e às vezes não produz. Não produz por medo, não produz por falta de conhecimento, não produz por inúmeros motivos. Ou porque não sabe para quem vender, ou porque não sabe de que maneira vender, ou porque não sabe que espécie produzir. Por inúmeros motivos. Então, assim, eu só vejo vantagens, né, na produção de peixes e não... E aí tem outra coisa, né? Se a gente faz aumentar a produção de peixes, se faz necessário maior quantidade de profissionais atuando também nesse mercado, né? Tem uma coisa que é muito relevante do ponto de vista de desenvolvimento da cadeia produtiva, da piscicultura, né? É que o Brasil ele está começando a ser visto como produtor de peixes a nível mundial, né? O Brasil já é hoje o quarto maior produtor de tilápias do mundo. Isso, se a gente já aparece no ranking, significa que em muito pouco tempo a gente consegue melhorar aumentar a nossa produção de peixes e conseguir exportar, né? A gente ainda exporta muito pouco peixe. Então, existe uma possibilidade muito grande. O Brasil é visto como produtor de alimento pelo mundo inteiro, né? E nós, da cadeia produtiva da piscicultura, temos sim que aproveitar essa oportunidade, nadar nessa onda, né? Surfar se for possível,
nessa onda aí que é uma maré boa. Ah, mas existem várias coisas que podem vir a atrapalhar o desenvolvimento do mercado? Pode, né? O que a gente está vivendo hoje no mundo é uma coisa que atrapalha não só para a cadeia produtiva do pescado, mas para outras cadeias produtivas também. Mas tem outro lado. O ser humano nunca vai deixar de se alimentar. Então, quem está na produção de alimentos nunca vai passar por 100% de escassez. Vai ter dificuldades? Vai ter dificuldades, porque pode acontecer uma retração do mercado. Mas secar, não vai acontecer isso de secar, né, a cadeia. Não vai acontecer, porque o ser humano precisa cada vez mais, né, precisa se alimentar e vai precisar se alimentar para sempre enquanto o ser humano existir. E pensando do ponto de vista de que a gente é capaz de produzir uma grande quantidade de alimento em um espaço muito pequeno de área, quando a gente fala em tamanho de área, né, num volume de água, quando a gente compara com metros quadrados por tonelagem, né, de produto de produto de origem animal que é produzida, se eu compara com bovino, por exemplo, quantas cabeças de gado você conseguiria colocar em 1 hectare? Né? Se a gente pensar na produção de gado somente a pasto. Beleza, uma cabeça de gado. Quantos bovinos você consegue colocar em 1 hectare se você estiver suplementando, né? Mas quantos quilos de peixe a gente consegue produzir em 1 hectare, né? Pelo menos 5 toneladas em sistema extensivo, 10 toneladas em sistema semi-intensivo. Já dei vários números para você aqui. Peixes Arembepe. Arrasou, doutora Soraya, é um cultivo diferente do outro no mesmo viveiro. Não é isso, ó. Quem tem piscicultura sabe como é que é. O Sérgio, com Fish Expert Training, você terá uma boa base para atuar na cadeia produtiva da piscicultura do Brasil e outros países como o Peru. O Sérgio, oi Sérgio, tudo bom? O Sérgio é aluno do curso do Fish Expert Training, onde eu ensino lá todo o passo a passo para você se desenvolver sua carreira como consultor. Ele é lá do Peru, né? Nosso aluno internacional aqui participando da live. Obrigada, Sérgio, por você estar aqui junto com a gente, tá? Então, não fiquem com medo de não terem experiência. Se joguem mesmo, tá? Se joguem mesmo nesse negócio. Marina tá perguntando se a live vai ficar salva. Ô, Marina, não vai. A live de amanhã vai ficar salva. Eu deixo 2 lives por semana salvas, tá? Mas a live de hoje não fica. Inclusive, essa semana a gente tem ainda a live de amanhã, a live de sexta. Na sexta-feira eu vou lançar uma novidade aqui para vocês para falar sobre a Maratona da Piscicultura 2.0, que vai ser um evento muito legal, que eu gostaria que todos vocês tivessem a possibilidade de participar aqui com a gente. Vai ser um evento mão na massa, tá? Que então vocês vão aprender, vão receber esse conhecimento, mas vão executar esse conhecimento também, tá? E aí, na sexta-feira, eu vou falar melhor sobre essa maratona da Piscicultura 2.0. Vera, quero fazer um curso com você, Soraya. Tem? Vera, em breve nós vamos ter um curso aí, já tá terminando, tá no forno, viu? A próxima turma. A gente acabou de finalizar uma turma semana passada, então tá no forno aí uma próxima turma para vir. Tudo bem? Então, quero dizer para vocês aqui, gente, não tenham medo de não ter experiência. Tenham medo de não ter conhecimento, de não ter acesso à informação, de não ter tenham medo de não ter a possibilidade de acesso à informação. É esse o tipo de coisa que vocês precisam ter medo, mas de que você não tem experiência, isso você não precisa ter medo, tá? Porque a experiência, todos nós estamos numa eterna experiência aqui. Eu estou em experiência com vocês, inclusive muitas coisas que vocês trazem aqui para mim, eu preciso me bater para buscar a melhor informação possível, o melhor conhecimento possível, porque eu não sei tudo. Porque eu não sei tudo. E a gente nunca vai saber tudo, tá bom? E tá tudo bem.
é assim que é para ser, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que eu falei para vocês aqui hoje. Então, sejam corajosos, sejam faca na bota, né? Se arrisquem, entrem na atividade. Se você quer ser um profissional como consultor, se você quer desenvolver a sua psicultura de maneira profissional, lucrativa, rentável, não tenha medo. Se arrisque, mas busque conhecimento. Busque informações. Não entre sem saber do negócio. Não se aventure, né? Não se arrisque. Não se aventure, não se arrisque. Tá bom? Combinado? Nos vemos amanhã às 19 horas no horário de Brasília e eu conto com vocês para levar essa informação para mais pessoas. Compartilhem, convidem outras pessoas que têm interesse em desenvolver a psicultura, em se desenvolver profissionalmente na psicultura. Compartilhem, não sejam do tipo de pessoa que amarra a informação, tá? Quem tá comigo nesse do amarra a informação. Gente, como sempre, foi ótimo ver vocês aqui. Espero vocês amanhã às 19 horas, no horário de Brasília, aqui no Insta, aqui no YouTube, aqui no Face. Até amanhã, tchau, tchau.